noite, Amanda. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. E você, como vai? Tudo muito cansado. Eu tô vendo, mas você tá assim, ó, nas lives. Nossa, eu não sei como você aguenta, porque assim, com 4 lives eu já tô morrendo. E você tá há meses na maratona, né? 5 meses. Você é a minha inspiração, você é a diva máxima das lives. Mas você sabe que eu gosto muito, faz parte agora já da minha rotina. E eu tô Toma gostando. banho, todo dia você tá com o cabelinho molhado, toma Pois banho. sabe o que que é? Porque tá muita poeira. A gente mora aqui em Brasília e, assim, essa época venta muito. Aí tem muita poeira. Aí eu dou uma refrescada um pouquinho. Então, vamos lá, Não, Amanda. Vamos ao que interessa. Vamos trabalhar. Eu quero bora. agradecê-la mais uma vez. Já é a terceira vez que a Amanda está conosco. Ela é muito gentil em aceitar o nosso convite. As outras duas participações também estão lá no meu canal do YouTube, tá? Mara Rúbia Martins. Amanda Ribeiro é mãe do lindo. Siga Mamãe que Viaja, vocês não vão se arrepender. É muito legal. Bom, ela resolveu ajudar o filho. Então, ela é diretora ainda, né? Da Incluir Treinamentos, formada em administração de empresas, especialista em intervenção precoce no autismo pelo CBI of Miami, primeira brasileira a receber um certificado de viagens, né? Profissional. Isso. É porque eu não sei muito bem o inglês, né? Mas é um certificado Autism Travel Profession. Fashion. Isso. Pelo Conselho Internacional de Padrões de Credenciamento e Educação Continuada, fornece certificação a profissionais que capacitam indivíduos a serem líderes no seu campo de trabalho e melhorarem os seus resultados. É responsável pela certificação dos primeiros parques a se tornarem centro de autismo. No SeaWorld Aquática Discovery Cove e Sesame Place, em Orlando. Nossa, isso é chique, hein, Amanda? Na Incluir Treinamentos, dá palestras e capacitação para a inclusão de autistas. Então, se você se interessa, entra em contato com a Amanda. Você vai procurar @mamãe que viaja, tá bom? Mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Nossa live de hoje é o que fazer depois do diagnóstico de TEA? 5 dicas. Isso. Vamos lá, gente. Mara, muito obrigada pelo convite. É muito gostoso conversar com você. Da outra vez a gente começou a falar sobre como tudo começou e não deu em uma live, a gente fez a parte 2, então agora está indo para a terceira parte. Eu sou suspeita, né? Eu gosto muito de falar. E hoje eu falo sobre TEA com a maior naturalidade do mundo. Mas vamos lá, ela já me apresentou, eu sou mãe do Arthur, Arthur tem 4 anos e é autista, né? Só para resumir a nossa história, o Arthur foi um bebê prematuro de 32 semanas, ficou 1 mês na UTI, nasceu muito pequenininho. Então a minha maternidade ela já começou conturbada, ela já começou toda bagunçada. Ele foi para casa com 1,8 kg, eu achava que ele ia morrer. Eu fiquei 18 dias acordada com a mão em cima dele, com medo dele morrer, porque era muito pequeno. Então eu entrei, né, tipo, num processo de depressão pós-parto, por ele ter ficado tanto tempo na UTI. E a maternidade começou bem acelerada. Quando eu achava que já estava tudo ok, o Arthur foi amamentado, ele já estava com 1 ano e meio, eu falei assim, bom, agora eu vou voltar a viajar, porque eu criei uma mãe que viaja para dar dicas de como viajar com o bebê. E assim que o Arthur nasceu, eu fiquei 5 meses em casa. Então eu falo assim, essa quarentena que a gente está vivendo, eu já vivi. Eu vivi 5 meses dentro de casa, ninguém entrava na minha casa, Um ninguém... recém-nascido.
Porque ele era muito pequenininho, o medo da gripe, em pleno frio, inverno. Então, eu fiquei 5 meses sem sair de casa, porque ele era muito pequenininho. E aí, depois, quando ele estava grande, eu falei, agora eu vou sair. Fui viajar, e aí fizemos a nossa primeira viagem. E na volta dessa primeira viagem, né, que foi uma viagem grande de férias, o Arthur teve uma convulsão febril. E aí, a gente foi no neuro para falar das convulsões. Então, eu achava que era só convulsão. E ela falou assim, então, ele tem características dentro do transtorno do espectro autista. O Arthur, ele apontava, ele imitava, ele mandava beijo. Dos 15 aos 18 meses, ele perdeu essas habilidades. Então, ele parou mesmo de fazer algumas coisas que ele já fazia. Ele não fazia contato visual, ele não apontava, ele pegava a minha mão para levar em tudo que ele queria. Então, assim, os sinais de alerta, né, que você vai falar no curso, o Arthur de 13, o Arthur tinha 9, né? Então, ele realmente estava dentro do espectro. Eu demorei 10 meses, foi a minha fase de aceitar o diagnóstico, né? De conseguir falar que eu tinha um filho autista. E esse assunto que a gente vai falar hoje é porque, assim, as mães... É a primeira pergunta que ela faz, né? Amanda, o que que eu faço? Né? O médico falou que está no espectro, o que que eu faço? E as mães, elas vão esperando que eu fale para ela, olha, para ele falar, você tem que abaixar na altura, você precisa fazer isso, você precisa atrás da terapia ABA, você precisa atrás de terapia ocupacional. Elas esperam que eu dê o caminho, né? Uhum. A primeira coisa, elas querem saber o que que elas fazem. E elas se surpreendem quando eu falo que não é por aí que começa. Não é pela intervenção que começa. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque o que a gente faz depois do diagnóstico de TEA. Eu, quando eu recebi o diagnóstico, eu virei a louca. Eu fiquei louca mesmo. Eu virei a louca do Netflix. Passava o dia inteiro assistindo filmes sobre autismo. Eu só lia, só escutava tudo sobre autismo. Eu criei uma ansiedade muito grande, porque eu falava, meu filho precisa falar, meu filho precisa falar, ele tem que falar, ele não fala. E eu fui descobrir que a terapia ABA era muito cara. Então, eu comecei, junto com uma supervisão, a aplicar a terapia no meu filho. Eu aplicava 3 horas por dia e o Arthur tinha 20 meses. Ele era um bebê. Eu cheguei a marcar 13 terapias em uma semana para um bebê de 20 meses. Porque eu queria resolver. Eu podia resolver a vida dele, né? Com terapia. E quando a gente ouve falar da neuroplasticidade, a mãe pira. Fala, meu Deus, tô perdendo tempo, eu preciso de ir atrás e eu não tenho dinheiro. E a gente começa a entrar num processo de ansiedade muito grande. E aí é onde a gente acaba se perdendo. Quando a gente tem um filho, quando a gente descobre o diagnóstico, eu falo que o diagnóstico chega para a gente como uma bomba, né? Diferente de outros diagnósticos, né? Que tem cura ou que tem um tratamento que pode ter cura ou pode ter alguma coisa. O autismo, ele chega, você pergunta para o médico, tá, mas de onde vem? Ele fala, então, a gente não sabe. A gente sabe que é genético, não sabe qual gene. Tem cura? Não tem cura. A gente está pesquisando. Meu filho vai falar? Não Não sei. sabemos. Tem crianças que não são verbais. Meu filho vai aprender a ler? Não dá para saber. Meu filho vai andar de bicicleta? Ele vai casar, ter filho? Nada. Tipo, a gente nada. A gente não tem isso, né? O diagnóstico do autismo, ele chega com um monte de incertezas. Diferente, você recebe um diagnóstico, sei lá, de câncer, ele fala, ó, tem essa chance, você faz esse tratamento, faz isso, você pode... A gente não tem pra frente, né? E é onde a gente desenvolve a nossa ansiedade mesmo e que vira uma doença. Então, assim, o que aconteceu comigo? Eu fiquei A tão ansiosa. Rosé de Jesus está falando que é exatamente assim. Ela chora de medo até hoje. Mas é só por enquanto, tá? É uma fase e assim, eu não choro mais. Às vezes eu perguntava isso e eu perguntava assim, quando que a gente para de chorar? E a gente para de chorar. Eu troquei o meu luto mesmo pela luta. Então foi isso que me... E é o que a maioria das mães fazem. A gente entra nesse mundo do autismo, a gente quer ajudar
filhos, e a gente vê que a gente não dá para só ajudar o meu filho, eu preciso ajudar as outras mães, né? E eu tenho um trabalho que é um trabalho de acolhimento de mães, onde a gente faz esse acolhimento mesmo para ouvir as pessoas que não estão em contato, as pessoas que não conhecem sobre autismo, a família desencoraja, né? A família fala, você tá vendo coisa, você fica procurando coisa no menino. O pai não participa. Então, assim, fica muito peso e a mãe fica muito sobrecarregada. Eu me sobrecarreguei tanto, tanto, eu me cobrava tanto de fazer terapia do filho, que eu fiquei doente. Então, eu comecei a fazer a terapia em fevereiro. Em junho, eu estava de cama. Eu Tava estava com esgotada, síndrome né? esgotada, com síndrome de burnout no pior Último estágio. Eu nível. não dormia, eu tinha insônia, eu tinha dores no corpo, eu tinha tensão que eu não conseguia relaxar nunca, a boca, os ombros. Eu tinha uma dor que é como se fosse a do síndrome do túnel do carpo, que vinha aqui na mão assim, ó, Aham. e vinha no ombro, que eu não conseguia dirigir. Eu não respirava. E aí, quando eu estava há 7 dias sem dormir, de cama, com meu filho jogado, porque eu não conseguia fazer mais nada, eu fui num clínico geral. E o clínico geral escreveu assim, ó, psiquiatra. Eu falei, meu Deus, eu preciso de psiquiatra. Até então, eu tinha também a impressão de que psiquiatra era só para quem tinha distúrbios, né? E quando eu cheguei no psiquiatra, eu descobri que eu estava mesmo com, além do esgotamento, eu desenvolvi TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, eu fiquei doente e hoje eu ainda faço tratamento, eu tomo medicação, eu faço psicoterapia. Mas o que eu aprendi com tudo isso, né? E o que eu quero passar para as mães? Dá para você receber o diagnóstico do autismo e não ficar doente. Uhum. Mãe doente não cuida de criança. Se você tiver deitada de cama, como eu fiquei, e meu filho jogado, é pior, entendeu? Do que você não fazer terapia. Então, assim, mãe de cama não vai cuidar de criança. Se você ficar doente, você não vai conseguir cuidar do seu filho. Então, quando Isso. a pessoa pergunta por onde eu começo, Amanda? O que eu faço? Recebi o diagnóstico, mas tá achando. A primeira coisa não é você cuidar do seu filho. Entendeu? Então, anota aí a primeira dica. A Cuidar primeira de dica é: você. cuide de você. Cuida da sua Boa. cabeça, cuida da sua mente. Você cuidar de você não é egoísmo, gente. Não o autocuidado não é você ser egoísta, não, eu vou pensar em mim. E eu sei que você, mãe, você não consegue pensar em você. Por quê? Porque a gente pensa primeiro no nosso filho. Então, assim, pensar na gente mesma é um exercício muito difícil. Uhum. Muito, muito difícil. Eu cheguei a pedir, quando o Arthur era prematuro, eu pedi vacina de Dia das Mães. Porque a vacina meningo B é muito cara. E eu precisava tomar 5, era R$ 500. Quando eu recebi o diagnóstico de autismo, as pessoas, minha mãe falou assim, manda Dia das Mães. Eu falei, ai mãe, eu quero terapia pro meu filho. Então, assim, a gente se deixa, se larga, né? A gente se Uhum. coloca em último. Segundo plano, né? Peraí, que tá. Agora não, filho. Oh. Tá. Depois que a mamãe terminar aqui, a mamãe vai dar banho em você. Que gracinha, ele pede para tomar banho. Por favor. Isso. Depois eu te conto, minha filha. É um comportamento inadequado, você acredita? Ele, por atenção, ele tira a roupa. Aí eu dou atenção. E aí eu comecei com um quadrinho. Se ele tirar a roupa, ele vai perder o celular. Para ver se a gente tira esse comportamento inadequado dele, mas assim, comportamento por atenção. Mas também, né? Trabalhando igual uma louca. Depois Tem eu que te dar conto. atenção. Então, voltando no cuidado, a gente se deixa. E Uhum. assim, eu sei que a gente se deixa. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é continuar se cuidando.
Não é porque você teve um filho ou é bebê, quando você tem que manter, pelo menos, lógico, gente, não dá às vezes para manter o mesmo nível que a gente era quando era solteiro, quando não tinha filho, né? Uhum. Então, assim, eu vivia no cabeleireiro, eu fazia a unha, eu cuidava de mim, eu fazia um monte de coisa. Só que eu saí disso para zero. Uhum. Eu não comprava mais shampoo de cabelo. Eu só comprava shampoo. Os meus kits de shampoo custavam R$ 400. Depois que o Arthur nasceu, eu usava shampoo dele. Porque nem shampoo e nem creme eu comprava pra mim. Eu fiquei anos sem fazer a unha. Eu fiquei meses, anos, 2 anos e meio sem usar salto. Eu amo salto. Eu tinha 100 pares de sapato. Então, eu me anulei. Uhum. E o que eu falo para as mães? Você não precisa se, né? Tipo, a gente não vai conseguir manter o mesmo padrão, mas você precisa manter o mínimo de coisa para você. Então, eu criei uma hashtag que chama assim, algo por mim. Então, uma vez por dia, Vou você anotar. precisa fazer alguma coisa por você. Gente, isso não serve só para mãe de criança com deficiência, de Para todo autista, para mundo. qualquer pessoa. O que você fez por você hoje sem ser tomar banho? Fala aí. Sem ser tomar banho, Mara, o que você fez? Eu dormi até mais tarde. Viu? Eu já comecei bem hoje o dia. Isso. Então, assim, se deu o luxo de dormir até mais E, tarde. Então, assim, uhum. eu fiz 40 minutos de exercício. Eu comi uma comida saudável. Eu lavei o Uhum. cabelo. E eu maquiei. Tipo, foram 4. Então, E, assim, só que a gente, quando tá nesse processo, a gente deixa de fazer coisas pela gente por semanas. Então, assim, você não precisa, né? Tipo, eu vou deixar meu filho e vou pra casa. Não, você precisa separar tempo para você fazer nada, para você curtir, para você ler, para você sair com as amigas. fazer as suas Então, coisas, né? Coisa que você goste de fazer. coisa que você goste, cuidar da saúde. Sabe quanto tempo eu fiquei sem ir no ginecologista? 3 anos. 3 anos sem fazer um papa. Deixa Perigo. eu ele nasceu, eu não fiz. Quando veio o Té, eu fui voltar esse ano. Então, assim, eu sem papa, sem mamografia, ela falou assim: você nunca fez esse exame? Não, tipo, como assim uma mulher de 37 anos nunca fez esse exame? Então, assim, cuidar da sua saúde. E principalmente, depois a mamãe vai fazer. E principalmente cuidar da saúde mental. Então, o que eu indico? Você recebeu o diagnóstico de autismo, você vai marcar um psiquiatra para você, independente dele. Porque, assim, é muito difícil. Você precisa esperar, ok? É muito difícil uma mãe não desenvolver algum tipo de doença mental depois do A gente diagnóstico. já tem vários estudos sobre isso. Diz que tem muitos estudos dizem que a sobrecarga de uma mãe, de uma pessoa com TEA, equivale a um soldado na guerra. O estresse, né? Então, Exatamente. imagina, é aquilo que você falou. Parece que você está ligado o tempo todo, né? Mesmo que você consiga dormir, parece que você ainda se preocupa com isso, né? A gente, como mãe, a gente nunca está satisfeito, tá? Nunca. Então, meu filho chegou a fazer 9 terapias diferentes, 22 horas semanais. Ele fazia ecoterapia do cavalo, terapia sensório-cognitiva, ele fazia judô 20 meses, tá? Um bebê de 2 anos. Judô, natação, fono, TO, integração cerebral. Ele chegou a fazer 9 terapias diferentes, musicoterapia. E eu achava que era pouco ainda. Então, assim, a gente nunca está satisfeito com o nosso trabalho. A gente sempre acha que a gente podia estar estimulando mais, fazendo mais atividade, fazendo mais. Sempre. Isso é todas as mães. Então, assim, ter um profissional para ajudar a gente a cuidar da mente é muito, muito importante. Então, assim, precisa de ir no psiquiatra. O psiquiatra não é coisa de doido. Para você não desenvolver a TAG, para você prevenir a ansiedade, para você controlar a ansiedade, a gente precisa fazer
exercício, né? A gente precisa fazer horas de exercício, a gente precisa dormir bem, a gente precisa comer bem, a gente precisa de ar puro, a gente precisa de sol. E quando a gente recebe o diagnóstico de autismo, a gente não tem nada disso. Então, às vezes, precisa que uma medicação ajude a gente a ficar equilibrado. Então, assim, procura um psiquiatra para começar um tratamento. A psicoterapia, o psicólogo, hoje é dia do psicólogo, parabéns a todos. Isso mesmo. Vocês são fera, porque assim, eu jamais seria psicóloga. Porque primeiro que eu gosto de falar, eu não gosto de ouvir. Então, assim, eu acho que tem muita paciência, né? Muita paciência. A Malu tem muita paciência, principalmente quem cuida de criança e quem trabalha com TEA. Então, meus parabéns a vocês pelo dia de vocês. Meus então, assim, parabéns também. Passar no psicólogo, conversar com o psicólogo, se priorizar, se colocar na agenda. Você fala, ai, Amanda, eu não consigo. Então, assim, sabe por que você não consegue? Porque você não se priorizou. Então, você vai colocar lá, levar meu filho para terapia. Quando ele dormir, eu vou fazer nada. Eu vou deixar a casa do jeito que tá e eu vou ler um livro, porque vai ser o meu momento. Precisa realmente se organizar para se priorizar. Marcar uma acupuntura, marcar pé, mão, cabelo, não deixar de se cuidar, não deixar de comprar roupa, não deixar de comprar sapato, sabe? A gente só compra para eles, a gente só pensa neles, a gente pega um dinheiro para comprar uma coisa pra gente e a gente sai com roupa para eles. E eu sei que é assim, tá? Mas assim, o que eu tô dizendo? Por que eu tô dizendo tudo isso? É porque se você fizer o que eu fiz, eu não indico. Porque, assim, não é legal ficar de cama. E não é legal desenvolver uma doença. A ansiedade, a TAG, uma doença, ansiedade. Então, assim, tudo isso que você fizer por você, você vai se prevenir. Quando você estiver bem, né? Você vai estar lá cuidando bem. Aí, você vai... Fala aí, Mari. Oi? Aí a gente vai cuidar, né? Quando você... O filho? Eu acho. Não vai. Não é. Então, assim, a primeira dica é cuidar de você. E a segunda dica é cuidar do seu casamento. Cuidar do seu marido. A gente, quando recebe o diagnóstico, a gente esquece os pais. A nossa vibração como mãe, toda a intensidade que a gente coloca nessa situação é totalmente diferente dos homens, dos pais, dos maridos. E assim, eles não vão conseguir estar na mesma sintonia que você. É um ou outro. Então, assim, o mais comum é você se matando para fazer terapia, para buscar coisa, para fazer não sei o quê, você largando o seu trabalho, você deixando as suas atividades e o seu marido mantendo o trabalho dele, mantendo o negócio dele e falando assim, tudo bem, vai ficar tudo bem. E você correndo igual uma louca. Então, assim, só que o que a gente... o que acontece? Muitas mães, lógico, algumas não têm um marido, não têm um pai. É muito comum os pais abandonarem as crianças, as famílias, quando recebem diagnósticos. Tem estudos também sobre isso. Eles não aguentam. Eu falo que assim, a mulher é forte. Gente, mulher é punk, sabe? Mulher é forte mesmo, mãe é guerreira. A gente lute como uma mãe mesmo, porque assim, tem muitos pais que abandonam. Quando você chega numa sessão de ecoterapia, que é aquela do cavalo, e aí tem lá um monte de pacientes esperando, né? Muitos pacientes com paralisia cerebral, com deficiência física, intelectual. Você olha assim, ó, de 10, tem 9 mães e uma avó. Entendeu? As mães, é a gente que para de trabalhar na maioria das vezes. É a gente que deixa os nossos sonhos, que para a nossa carreira para cuidar. Só que assim, quando vocês planejaram, quando a gente planeja ter filho junto com o marido, né? A gente planeja os dois. E quando vem o diagnóstico, a gente acaba se perdendo nesse processo, né? Focando muito na criança e vai esquecendo o casamento. E aí começam a vir as brigas, aí começam a vir as discussões, a gente começa a não se entender, né?
Só que é um momento muito importante para o casal estar unido. Então, assim como você está cuidando de você, você precisa cuidar do seu casamento, cuidar do Ótimo. seu marido. Então, assim, reservar um tempo para você e o seu marido, sem criança, sem falar de problema, porque quando a gente recebe, Mara, a gente só fala disso. A gente fala disso o tempo inteiro com todas as pessoas. Só que dependendo do homem, do marido, eles não têm paciência. Meu marido fala assim, você tá impressionada, você ficou muito impressionada. Nossa, eu descobri uma coisa super bacana, e você vai super empolgada, e ele joga um balde e fala assim, você tá impressionada. Lógico que eu tô impressionada, o menino não tá fazendo, sabe? É umas coisas assim, Uhum. eles não têm uma vibração. E não é por mal, gente. Não é porque eles não querem, não é porque eles não te amam, não é porque eles não amam o filho. Eles amam o filho. Só que a forma deles lidarem É com o diagnóstico diferente, né? é diferente. E o que Uhum. você precisa, mãe, como família? Você precisa aceitar, entendeu? Você precisa aceitar que o tempo dele é diferente. A gente aceita muito mais rápido na maioria das vezes, tá, gente? Nunca é todo mundo. Tem pais que aceitam mais rápido que a mãe. Mas na maioria das vezes a mãe aceita muito mais rápido. Meu marido, ele demorou 1 ano e 4 meses. Ó, eu descobri, a gente recebeu o diagnóstico 7 de janeiro de 2018. Vocês sabem quando eu vim falar aqui no meu Instagram, numa mãe que viaja, que meu filho era autista? O ano passado, em abril de 2019. Meu marido não me deixava falar que ele era autista, porque eu ainda não tinha passado a aceitação. E eu tive que respeitar o tempo dele e respeitar o momento dele. As mulheres falam assim, elas querem conversar, elas querem falar. O que que eu falo? Gente, vocês querem conversar? Pode me chamar lá no WhatsApp. Isso Tem que eu ia várias. falar. Pode entrar em contato com a Amanda, Fala gente. comigo, Ela dá uma comigo. força, ela explica. Amanda, só eu que faço. Ele não brinca com o menino. Gente, ele não brinca com seu filho. E você acha que o meu chega e brinca? Agora ele brinca. Mas no começo, até hoje, né? O Arthur já tá com 2 anos de intervenção. Até hoje ele pergunta assim: eu faço o quê? Ela fala assim: você fala para ele que se ele jogar, ele não vai ter mais. Ou então eu falo assim: você tira e guarda, tira o reforço. Até hoje, entendeu? Eu faço isso todos os dias. Eu treino meu marido todos os dias. Por quê? Porque quem tá na terapia sou eu, quem acompanha sou eu. Uhum. Então, assim, mães, mulheres, paciência com os esposos. Eu falo assim, ruim com eles, pior sem eles. A gente precisa ensinar e ensinar muitas vezes, né? E ter paciência, conversa com as amigas, se desabafa com as amigas. Liga para Amanda. Liga para mim, manda mensagem para mim. Mas assim, mantenha o seu. Não vai ficar igual o casamento, né? A gente sabe que vai mexer com o casamento, que vai mexer com o relacionamento, mas você pode se organizar para isso não ser uma coisa tão ruim. Então, você vai ir no cinema uma vez por mês, ir numa festa, fazer alguma coisa sem o seu filho, sabe? Porque assim, eu falo assim, eu amo meu filho, mas eu tô muito cansada deles. A pessoa fala assim, ai, qual vai ser a sua primeira viagem? Eu falei assim, vai ser qualquer viagem que não tenha o meu filho envolvido. Eu não aguento, eu não aguento. É muito tempo. Então, assim, o casal precisa disso, sabe? Eles precisam, vocês precisam estar unidos e fortes, porque é muito pesado, né? É muito pesado o processo de luto. Quando você começar a disciplinar o seu filho e o pai e o marido não tá envolvido, a culpa sobra para você, entendeu? Então, assim, tá vendo? Você deixa ele fazer o que ele quer, você, entendeu? Não caia nessa, entendeu? Você vai ensinar o seu marido a como lidar. Os dois vão lidar juntos. A gente falou que agora não vai ter, os dois vão bater. Não, porque não cai em você. Por isso vocês têm que estar juntos, entendeu? Toda Uhum. essa parte do comportamento cai só na mãe, a culpa é nossa, da mulher. Ele faz isso com você porque você deixa, entendeu? Uhum. E a gente ouve isso mesmo. A carga mental da mulher, ela é muito, né? É muito maior. Eu pelo menos, né? Eu não consigo, eu sento ali, eu não arrumei a casa hoje. São 7 horas da noite. Mas eu vou arrumar, eu só vou dar um tapa. Nem vou lavar a louça, talvez. Mas assim, eu sento e fico assim, meu Deus, olha o que eu tava pensando agora há pouco. Não,
não tem maionese, não tem, tipo, as coisas que acabaram, sabe? O sabão, a Cândida e a escola e a professora e a casa e o marido e a gordura e o tanto que eu tô gorda, que eu engordei, e as rugas e a bochecha e as espinhas, pelado num frio desse, descalço, que ele está agora neste momento. Então, assim, a nossa carga mental é muito grande e a gente precisa dividir, entendeu? A gente pega muita coisa pra gente, tudo pra gente resolver. Até agora eu não mandei os recibos pro convênio, porque eu peguei pra mim. Agora, você acha que meu marido não é capaz de tirar foto do recibo e postar no site? Eu, com tanta coisa pra fazer, por que eu não passo isso pra ele? Tipo, não tem motivo. Ele tem muito mais tempo do que eu. Até no trabalho ou fora do trabalho, a gente pega as coisas pra gente. Então, assim, vocês precisam estar unidos, bem, como casal, como família, para poder dividir as tarefas e não surtar. Aí sim, agora vamos falar do nosso filho. Depois que você estiver bem, depois que você estiver bem com seu esposo, com a sua família, aí a gente vai para o passo que é o terceiro passo: acreditar. Para pós-diagnóstico, a gente precisa, para a gente sair do luto, né? Para a gente sair dessa fase que está chorando, que está no chão, que não quer aceitar, a gente precisa acreditar no nosso filho. E você precisa empoderar o seu filho todos os dias e falar: filho, você vai ser o que você quiser. Se você acreditar no seu filho, se você acreditar na sua criança, não tem nada que possa. Então, assim, acreditar que seu filho é capaz. Quando a gente fala que o nosso filho não fala, é uma coisa para vocês anotarem aí. Ai, não tá dando, né? Arthur, me poupa. Dá isso aqui para mim agora. Daqui. Arthur, obrigada. Olha a plenitude da medicação, tá, gente? Se não fosse a medicação, por isso que você tem que ter um psiquiatra. A palavra mais usada que você vai, depois de receber o diagnóstico, é ainda e aprendendo. Então, assim, meu filho ainda não fala, ele ainda não sabe, ele ainda não faz, ele está aprendendo a falar, ele está aprendendo a... ele não fala. Não, não é que ele não fala, ele ainda não fala, mas... Então, assim, quem tem que acreditar que seu filho vai ser o que ele quiser, primeiro é você. Então, enquanto você não colocar na sua cabeça que o autismo não é o fim do mundo, as coisas não vão. Eu precisei descobrir que tem muitas coisas e síndromes e doenças, muita coisa pior. Gente, hoje eu olho pro meu filho e falo: meu Deus, não tem nada mais lindo e mais importante que meu filho, que tem atraso cognitivo. Muito atraso cognitivo, entendeu? E muito atraso de fala. Então, assim, mas assim, eu acredito nele. Eu, quando ele nasceu, quando a gente fazer a dedicação na igreja, a gente não batiza, né? No evangélico, a gente faz a dedicação. Eu cantei uma música pro Arthur. A música é assim: meu filho amado, abençoado, o Espírito Santo habita em ti. O Espírito Santo habita em ti. Você é ungido e escolhido como profeta das nações, inspirador de multidões. Tu serás, Arthur, filho meu. Então, assim, essa é a música que eu cantei pro meu filho quando ele tinha 3 meses. Independente de ter, assim, ele vai ser profeta. Eu profetizei a vida dele. E eu nunca vi um profeta que não fala. Então, assim, ele vai falar. E eu pego isso pra mim assim: ele vai falar, ele vai se desenvolver. Então, você precisa acreditar no potencial do seu filho. Você precisa comparar o seu filho só com ele mesmo. Não adianta você comparar o seu filho com o meu, porque são outras crianças. Se tiver 1000 crianças com TEA nessa sala, tem 1000 crianças totalmente diferentes. E como é que você faz para comparar ele com ele mesmo?
Então, você vai comparar o que ele era ontem, né? No começo do mês, com o que ele é hoje. Então, ele vai se desenvolver. Todos os dias, você vai procurar ver um lado bom. Alguma coisa, você vai conseguir ver um lado bom nessa história toda que você está passando. Assim como a gente está passando a pandemia, eu falo assim, gente, eu não consigo ver lado bom. Não, eu consigo ver lado bom, sabe? O Arthur desenvolveu muito. Por mais que essa pandemia foi difícil e pesado, o Arthur não ficou sem terapia. Eu apliquei a terapia. Então, qual que é o lado bom? O lado bom foi eu ter estudado. Então, assim, a gente, de toda a situação, você precisa tirar um lado bom nessa história, porque tem. Não é o fim do mundo, e eu garanto isso. Quando você começa a ver outras histórias, você fala, meu Deus, eu sou privilegiada, eu só agradeço. Eu só agradeço pelo meu filho, o que ele é hoje. Então, você vai agradecer todos os dias pelo que você está passando. E aí vem o quarto passo, que é a quarta dica. Viver e comemorar. Então, assim, receber o diagnóstico de TEA. Viver um dia de cada vez. Não adianta você ficar pensando lá na frente, ai, mas e meu filho não falar? Eu quando estava passando pelo luto, olha o que eu pensava, gente. Eu pensava assim, o meu filho com 7 anos falando errado, as pessoas rindo dele. Gente, mas quem disse que meu filho vai falar errado com 7 anos? Como eu posso saber se ele vai falar errado com 7 anos? Se as crianças vão rir dele? Então, assim, não adianta você sofrer por uma coisa que nem aconteceu. Você precisa viver um dia de cada vez. Então, viver e comemorar. O 4 passo é viver e comemorar. Viver um dia de cada vez. Não pensar na semana que vem, no ano que vem, nem quando seu filho tiver 10 anos, 20 anos. Pensar no hoje, o que você tem hoje, na família que você tem hoje, na criança que você tem hoje. E uma dica que eu dou para as mães, se você é mãe, ou se você não é mãe, depois coloca aí, gente, fala, eu sou mãe, eu sou psicóloga. Eu sei que o pessoal tá assim, Deus te abençoe, que Amanda linda de Deus. Vamos lá, mas que live linda. Ela abriu os comentários, me conta aí, quem é você na fila da live? Você é mãe, psicólogo, profissional, amigo, curioso? Me conta aí, gente, por favor, vai escrevendo aí. Pega um caderninho, quer sair do luto? Você fala assim, Amanda, eu não quero mais chorar, eu quero parar de chorar. Você vai pegar um caderninho agora e você vai anotar tudo que o seu filho faz, tudo que ele está fazendo. Então, você vai anotar assim, ó, eu tenho aqui anotados, vou ler para vocês. Dia 27 de maio de 2018, pegou a bola e jogou. Fez carinho. Foi a primeira vez que o Arthur fez carinho. Faz carinho, ele fez carinho. Colocou a meia. Ó, colocou a meia. Falou 2 palavras, dia 27 de maio. Colocou 3 peças no quebra-cabeça. E aí vai. Ó, abril, dia 1 de abril de 2018. Aprendeu a mandar beijo. Dia 3 de abril, se você está contente, grite viva. Ele levantou os braços. Ele não falou viva, ele só levantou os braços. Olha que bacana. Entendeu? Aprendeu. Dia 13 de abril, ele pulou do berço. Dia 16 de abril, cantou pá, 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 pá. E fez rei. É isso, gente. Você vai anotar tudo. Então, assim, hoje, o que o Arthur faz hoje? Hoje ele só tira a roupa. Ai, gente. Não, mas ele tá falando lindo, pedindo banho. Ele pede, por favor. Cada coisa que tem nova, eu anoto. Sabe por quê? Porque a gente, como mãe de criança autista, não adianta a gente ficar... Eles já estão respondendo. Mãe, professora de AE, pedagoga, mãe, professora. Não adianta a gente ficar esperando coisas grandes. Por exemplo, nossa, você viu? Hoje ele falou assim, vem aqui, mamãe, que eu quero te dar um beijo. É muita coisa. Vem aqui, mamãe, que eu quero te dar um beijo. 8 palavras. Então, assim, você não vai esperar 8 palavras.
quando ele falar assim, vem com a mãozinha, você já vai comemorar. Porque assim, quando você começar a notar essas pequenas coisas, é onde você vai dar valor. Então a gente vai dando valor para as pequenas coisinhas. Ninguém comemora que um menino fez cocô no Do vaso. vaso. Mãe, fora, gente. Fez cocô no vaso, a gente dá uma festa. Que, filho? Isso. A gente dá uma festa. Então, assim, viver um dia de cada vez e comemorar as pequenas vitórias. Tem bastante profissional aqui, tem bastante professoras, Mãe e professoras. professora. Mãe e Acreditem professora. nos alunos, acreditem neles. Então, assim, mostra para a mãe uma coisinha simplesinha que ele fez. Ó, quando eu fiz assim, ele também bateu a mão. Vamos comemorar. Fala, olha, mãe, hoje ele bateu a mão. Então, assim, é isso que a gente tem. Essas pequenas coisinhas são o nosso combustível. Porque se eu ficar esperando para ser feliz quando o meu filho falar uma frase completa, eu ia estar morta, enterrada até agora, porque o Arthur fala frases de no máximo 5 palavras. Então, assim, cada pequena coisinha é uma vitória. E você precisa anotar, porque a gente esquece. Isso. Então, quando você vê, se você vê a minha lista, vou mostrar aqui um pouquinho da minha lista, tá? Ah, não dá pra ver. Se você vê a minha lista... Se você quiser mostrar de novo. Ó. Vocês verem aqui. Ah lá, gente. Se vocês verem a minha lista de uma coisa, no mês, dá mais ou menos assim, fez 25 coisas diferentes. Olha que bacana. Pode pôr os comentários de novo, que eu quero saber mais, conhecer mais vocês, gente. Manda aí. Então tá. Fez 20 Amanda, coisas. 10 minutos, tá? Tá acabando. Aprendeu, gente, 25 coisas diferentes no mês. É isso que eu vivo. É isso que é o nosso combustível. É isso que é a nossa vitória. Depois de tudo isso, gente, para mim, assim, como que eu saio do luto? Você precisa aprender a viver um dia de cada vez e comemorar as pequenas vitórias. É o primeiro passo para você começar a parar de chorar. Porque... e outra coisa, acreditar no seu filho e saber que não é o fim do mundo. Não é. Gente, olha, eu não sou de romantizar, tá? Eu não romantizo o autismo. Vocês podem me seguir aí, todo mundo. Mamãe que viaja, todo mundo me seguindo ali. Eu não romantizo. É pesado? É muito pesado. Então, assim, qual que é o meu objetivo com mamãe que viaja? Não é fácil. Ajudar as mães de crianças autistas a viajarem. Por quê? Porque a gente tem direito. Eu acho que a gente precisa viajar. Eu não viajo por luxo. Eu viajo para ter sanidade mental. Eu viajo para não precisar ficar lavando louça, cozinhando, passando cozinha. Criança, para poder receber, para descansar a mente. Então, assim, hoje não tem locais que são preparados. E aí é onde eu criei a Incluir Treinamento para treinar e capacitar esses profissionais para receber os autistas. Mas, assim, eu não romantizo. Viajar com autista é muito difícil. Eu demorei 1 ano aprendendo a viajar com meu filho. 1 ano. A primeira viagem, ele ficou 3 dias sem tomar banho, ele não entrava no banheiro. Não fez nenhum passeio. Na última viagem que nós fizemos, em janeiro, nós trocamos de hotéis 6 vezes. 6 vezes de hotel. E a gente não teve uma crise. Eu não tive uma vez o meu filho chorando por nada. Porque eu aprendi. Então, assim, dá para viajar com criança? Dá. É muito trabalhoso. Ter um autista em casa é fácil? Não. Tem dia que a gente está esgotada. Ontem eu chorei. Ontem, 7 horas da noite, eu estava chorando. O Arthur tirou a roupa pela 20ª. E assim, imagina que você põe um frio desse que tá aqui em São Paulo, um menino pelado, ele tira a calça, é um comportamento inadequado que a gente está trabalhando. Eu criei mapinha junto com ela para dar reforço. É um desgaste, é muito cansativo. Mas, assim, não é o fim do mundo. E, assim, dá para viver e dá para ser feliz. As pessoas falam assim, mas como é que a gente faz para ser feliz? Onde está a felicidade? Você nunca lembra, quando a gente fala de felicidade, você nunca lembra de um dia feliz. Você lembra de um momento que teve num dia, não é assim? Uhum. Fala aí o que é felicidade? Um dia eu estava sentada na praia e a praia...
Então, você lembrou daquele pedacinho do dia. Você não foi feliz o dia inteiro, entendeu? Então, assim, gente, ser muito feliz. E quando meu filho me abraça e quando eu consigo que ele aprenda coisas novas, essa é a nossa felicidade. Então, o quinto passo, aí agora a gente vai falar do seu filho, né? Agora, aí, tá. Então, o que fazer depois do diagnóstico de TEA? Primeiro, cuidar de você. Segundo, cuidar do seu casamento, cuidar da sua família. Terceiro, acreditar no potencial do seu filho, agradecer por tudo que você está passando, independente dele. Quarto, viver um dia de cada vez e comemorar as pequenas vitórias. E quinto, intervenção precoce intensiva. E aí entra que precisa intervir. É fácil? Não. Mas assim, eu uso a terapia ABA, né? Uso análise de comportamento desde que o Arthur tinha 20 meses. Então, assim, eu devo a esta terapia, a ciência, todo o avanço do meu filho. Então, assim, procurar terapias que tenham comprovação científica, né? Baseado na comprovação científica. O poder da neuroplasticidade é incrível. Então, a criança vai sempre continuar aprendendo, né? A gente sabe que, assim, até o resto da vida a gente aprende. Todo mundo aprende, até no caixão, aprende. né? Todo mundo. É lógico que uma pessoa idosa, ela vai aprender um pouco mais devagar que uma pessoa mais nova, mas ela continua aprendendo. Voa, passarinho, voa. Mas a gente sabe da importância de ser cedo, né? A gente sabe o importante, porque, assim, realmente, quando eles são pequenininhos, vai mais rápido, vai mais fácil. Então, assim, acredita nesse poder. É cansativo agora no começo, é muito cansativo, mas depois vai ficando um pouquinho mais leve. Então, assim, não desiste, né, do seu filho. É muito difícil as mães pensarem em não aplicarem terapia. O que acontece? Elas ficarem muito tempo no luto e muito tempo na negação, sem forças. Então, assim, você precisa sair desse buraco. Levanta e vamos sair desse buraco, porque o seu filho precisa de você. E ele só vai conseguir ter você pleno se você cuidar. Ah, que legal! Muito lindo! E é isso, gente. Assim, eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo que, assim, é sempre muito bom ter a Amanda aqui, porque ela fala da vida real, que é uma coisa que a gente gosta, e, assim, ela tem essa disponibilidade. Então, se vocês quiserem acompanhar e seguir e passar um direct para a Amanda, Mamãe que Viaja. Quem quer viajar aí, não sabe como, a Amanda trabalha com isso também, né? Então, assim, muito obrigada, Amanda, mais uma vez. Mara, só um último recado. Dentro dessa intervenção precoce, que é para a mãe, para as famílias. O que foi, filho? O que foi, Arthur? Vem aqui. Machucou? Não. Mamães, estudem. Então, assim, precisa estudar para ajudar o seu filho. É possível que a gente consiga ajudar muito o nosso filho se a gente estudar. Não adianta levar ele na terapia e você não aplicar em casa. Então, assim, em casa é o tempo que você tem mais disponibilidade para ajudar e ensinar o seu filho. Outra coisa, última coisa, Mara. Essa semana, dia 1 de setembro, começa a segunda semana de acolhimento de mães que receberam diagnóstico. Então, se você acabou de receber o diagnóstico, ou se você conhece alguém que está passando por esse processo, manda para mim, depois eu vou mandar aqui o flyer para a Mara, para participar. Entra lá no site mamãequeviaja.com.br e aí tem lá eventos para fazer inscrição, para participar dessa semana. É um grupo no Telegram, é um grupo de acolhimento, então é uma semana inteira que a gente vai conversando e vai... Joia! Pode mandar que a gente divulga aqui, tá bom? Obrigada, Muito gente. obrigada, Amanda.
Obrigada, Mara. Obrigada, querida. Força Obrigada. aí. Beijo, Tchau. querida. Tchau. Obrigada.